Teve uma vez que eu trabalhei com um coordenador que ele dedicava 1 hora do dia dele por semana para cada membro da equipe. Então se você falar, poxa, mas 1 hora por semana para cada membro da equipe, quantas horas eu vou precisar ter, né? Um líder, ele tem que ter no máximo 7 subordinados para ele conseguir dar conta de forma correta da sua equipe. Se ele tem mais do que 7 subordinados diretos, né? Se ele tem mais do que 7 subordinados, realmente fica inviável ele praticar liderança da forma correta. E esse coordenador que eu tive, ele dedicava 1 hora do dia da semana dele para cada membro da equipe, para ele explorar assuntos ligados à liderança. Então ele separava 1 hora da agenda dele só para falar de coisas relacionadas à liderança. Então o que ele fazia nessa 1 hora? Ele pedia para a gente contar a nossa história de vida, ele pedia para a gente contar o que era importante para a gente na vida pessoal, ele pedia para a gente falar para ele o que a gente tinha de melhor e como a gente usava o que a gente tinha de melhor a nosso favor. Ele pedia para a gente encontrar alternativas de como a gente poderia pegar o que a gente tinha de melhor e aplicar no nosso dia a dia. E mais do que isso, ele pedia para os subordinados dele agir com autenticidade. Ele pedia para a gente ser, de fato, o que a gente era. Pois só a originalidade de cada um gera diversidade. Se você tiver membros da sua equipe que não são autênticos, e olha que eu trabalhei com muitos líderes que não eram autênticos, você não tem diversidade. Você tem uma equidade de pensamento. Isso não gera diferenciação, isso não gera valor agregado para o cliente e você não vai ser reconhecido como um líder diferenciado. Não é esse o caminho. Se você tem membros na sua equipe que são autênticos e possuem um alto nível de autoconhecimento, você tem originalidade e quando você tem originalidade, você tem de fato diversidade no seu time. Caso contrário, você não tem diversidade, você tem todo mundo que concorda em tudo com você. E esse coordenador, eu estava contando a história, ele simplesmente se dedicava a entender profundamente cada membro da sua equipe. E essa reunião gerou um nível não só de autoconhecimento, porque a gente tinha que se conhecer para poder conversar com ele, mas gerou um nível de conhecimento dele para a gente, né, com a gente. E esse nível de conhecimento dele para nós, com a gente, isso mudou muito a forma que ele tinha para delegar as atividades. E aí, esse cara teve uma carreira brilhante como líder, né? Ele tinha uma diversidade enorme no time dele, diversidade de ideias, de forma natural de pensar, e isso gera possibilidades e caminhos para soluções de problema diferentes, né? Eu não preciso nem dizer que esse cara foi promovido a gerente, foi promovido a diretor e virou um baita CFO de uma grande empresa multinacional. E até hoje eu sei que ele faz isso. Ele dedica 1 hora da semana dele só para falar de liderança com os subordinados dele. E hoje ele só tem subordinado que são gerentes executivos e ele trabalha numa grande multinacional, numa grande empresa multinacional aqui no Brasil. Então é um profissional que eu tenho verdadeira admiração e ele continua entendendo quem são os membros da equipe dele.